Bom dia, paz do Senhor, amém? Tô vendo aqui que a minha cara tá muito amassada. Não se preocupe com isso, não. Eu acabei de acordar. Aliás, eu acho que eu não acordei, não. Porque os meus olhos não querem abrir, né? Não se preocupe com a minha cara amassada, porque ela leva 2 dias para desamassar. E quando ela desamassa, eu tô voltando a dormir. Tô brincando. Palavra do dia de hoje, eu acordei e eu brinquei com Deus, né? Eu acordei agora há pouco, eu brinquei com Deus, falei assim, você não me deu uma palavra. E meu primeiro pensamento costuma ser para Ele, porque é Ele que me levanta, é Ele que me sustenta, é Ele que me guarda, é Ele que me guia, é Ele que eu tenho certeza absoluta que me ama. E logo em seguida eu peguei o celular, eu costumo responder a mensagem de todo mundo pela manhã, para logo em seguida largar o celular, né? Porque não é de Deus ficar o dia inteiro com o celular na mão e fazer minhas coisas, né? Cuidar da minha mãe, fazer café, essas coisas. E orar, né? Eu demoro um pouco orando. Às vezes eu oro primeiro, respondo depois. Mas hoje eu fiz diferente. Meu primeiro pensamento foi para Ele, mas eu peguei o celular. E quando eu peguei o celular, um pastor amigo meu perguntou: ontem, quando você saiu da igreja, você viu fulano, cicrano, eles estavam por aqui rodando a igreja. Então, não sei se eles foram na igreja de um outro pastor, se estavam por aqui rodando a igreja, porque foram vistos próximos à igreja, né? E ele falou, eu estou fazendo o que vocês falaram comigo, para não fazer nada e deixar na mão de Deus, né? Mas estou vendo que eles não ficam quietos e tal, aquela coisa, né? Enquanto ele estava falando, Deus me deu 2 passagens, né? Eu ouvi a voz de Deus nitidamente, irmão, e essa é a palavra do dia de hoje. Deus me deu Isaías 45, onde ele está falando com o rei Tiro, que vai levantar ele como rei para abrir portas. E as portas que esse rei Ciro abrir, elas não se fecharão. Tá? Isaías 45, capítulo 1, versículo 1. Que Ciro abrirá portas e elas não se fecharão porque Deus é com ele. E no versículo 2, Deus fala que ele vai endireitar os caminhos tortos, que ele vai quebrar portas de bronze, ou seja, vai quebrar ferrolho. Mas logo em seguida eu ouvi a voz nítida de Deus, irmão, eu estou acordando, e ele falou, pelejarão contra ti e não prevalecerão. Existe uma guerra, irmão, no mundo espiritual muito grande. E quanto mais próximo Jesus estiver de voltar, mais essa guerra vai ficar nítida aos olhos de todos. Jesus falou que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só o Senhor é Deus. E essa guerra espiritual, até quem não é crente vai ver. Existem igrejas, irmão, que são satânicas. E muitos se preocupam muito com igrejas que se declaram satânicas, com religiões que se declaram satânicas, né? Mas a verdadeira igreja de Satanás, ela está no meio do povo de Deus. A verdadeira igreja de Satanás, ela habita no meio do povo de Deus. Ela persegue o cristão, ela persegue aquele que está pregando a verdade. Ela anda juntinho com o homem, com a mulher de Deus, para o derrubar. A verdadeira igreja de Satanás são daqueles que se dizem cristão, mas não são cristão, porque ouvem a palavra do Senhor todos os dias e fazem completamente diferente. Hoje a palavra do dia vai ficar um pouco diferente. Eu tinha gravado um testemunho, o presbítero Rafael até falou, pastora, cadê o testemunho? Mas eu, para não dar muito mais farinha, eu costumo falar farinha
para Satanás, né? Dar farinha para Satanás ficar fazendo angu. Não vou dar mais farinha ainda para ele fazer mais mingau, pelo amor de Deus. Mas Deus colocou no meu coração de gravar novamente, que eu apaguei meio que sem pensar, né? Falei, não vou ficar dando trela pro inimigo, não. Né? Eu já tô acostumada com isso. Uns 15 dias, mais ou menos, nós estávamos numa igreja dentro da Vila Aliança, né? Eu estava em casa, meu esposo não gosta muito de ficar visitando igreja, porque ele já trabalha pra caramba e tem uma rotina muito puxada. Então ele ora com jejum, se consagra, mas ele é muito de ficar só na nossa, né? Por conta de ter pelo menos tempo para a família. Mas nessa terça-feira eu me arrumei e ele falou que ia comigo, ou seja, sem eu pedir, ele disse que iria, se arrumou cedo para ir. Então a palavra de Deus fala que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Os filhos de Satanás são guiados por Satanás, mas lembrando que os filhos de Satanás estão no meio do povo de Deus. Quantos estão fora da igreja, irmão? Quantos se desviaram do pasto, saíram do pasto? É necessário que o joio cresça junto com o trigo, porque o trigo está em processo de crescimento. O trigo está em processo de formação para poder morar no céu, para se diferenciar do joio. É necessário que o trigo cresça. E a palavra de Deus fala que Deus enviará seus anjos para recolher o trigo. Não é o homem que separa o trigo do joio, é Deus. Deus enviará seus anjos e vai recolher o trigo. Há uma grande diferença, são parecidos. São muito parecidos o joio e o trigo. Se você olhar lá, o joio e o trigo são muito diferentes. A diferença é que o trigo, ele serve para dar farinha, para ele dar produto para alimento. Ele faz parte da nossa alimentação. E o joio para nada serve. O joio não tem fruto. O joio não é seco. Ele é só aparência. E o trigo, ele dá fruto, né? E chegamos lá, estava o pastor aqui, Marcelo da Saron, né? Eu dei até um testemunho sobre isso outro dia. Não estou lembrando agora qual o nome do vídeo que eu gravei. E tava o pastor Marcelo, pastor Claudeni, bispo Júnior, meu filho, missionária Daniele, missionária Maria, eu, pastor João, meu esposo, quem mais? Tinha mais, gente, tava cheio de pastores. E quando nós chegamos lá, meu esposo tirou, a missionária Daniele cantou 2 louvores, passou oportunidade para a palavra inicial para o meu marido, pastor João, e a palavra que Deus deu a ele, que eu até esqueci de botar, perdeu isso aqui, esqueci de botar no canal do meu filho, que é quem morará no céu, né? Que é o salmo, que eu não estou lembrando agora, ainda estou cheio de sono, onde fala o verdadeiro cidadão no céu. E o salmo vem falando quem é que vai morar no céu. Aquele que não calunia, aquele que não traz contenda, aquele que não traz confusão, aquele que pratica a voz de Deus, a palavra de Deus. Esse é o verdadeiro cidadão do céu. Esse salmo vem falando sobre isso. E logo em seguida chegou um rapaz na porta, o rapaz manifestou, né? Nós fomos lá, oramos, botamos o rapaz para dentro, o rapaz caiu, foi batalha para expulsar o rapaz, estava. Entenda-se isso, porque tem gente falando, não estava, estava. O rapaz estava com legião. Só que em determinado momento ele voltou, o demônio foi expulso, ele voltou. Por vergonha, não sei, mas eu vejo Satanás falando que não houve maldade nele de fazer isso, né? Porque senão Deus teria nos revelado. E não houve maldade nele falando isso. Talvez por vergonha ele fingiu, né? Talvez por criancice, infantilidade, né? Não sei. Ele fingiu que ainda estava com o demônio. Eu estranhei quando o pastor orando falou, me dá essa aliança, me dá essa aliança. E ele puxou a mão e segurou, pô. Pelo amor de Deus, eu já vi o meu esposo orando, pessoas com legião sozinho,
e a legião bateu em retirada, cheio de homem de Deus, né? E ele se agarrou, e eu olhei assim, eu achei estranho, né? Tem demônio, a pessoa não... A pessoa fica brincando de entre e sai, entre e sai, entre e sai, entre e sai. Pessoas se consagraram em terreiro, tem sangue enterrado, né? Em terreiros, né? Fizeram um pacto, aí tem todo um processo lá dentro do terreiro. Então o nome dela fica lá, sei lá como é que eles fazem. Eu sei que rola sangue, né? Para se consagrar, pessoas são mais complicados realmente. Mas se a pessoa entrou querendo ser liberta, o demônio ele é obrigado a sair, irmão. Ele é obrigado. Se a pessoa entrou na igreja querendo ser liberta, eu quero esse Jesus, não precisa nem ninguém botar a mão nela. O demônio ele é obrigado a sair. Conforme o coração do homem, eu quero esse Jesus, o demônio ele automaticamente ele tem que sair. A libertação ela é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Então se a pessoa entra com um coração sincero, querendo Deus, de verdade, disposta a largar tudo por Jesus, o demônio automaticamente ele tem que sair. Não precisa nem ninguém botar a mão. É que as pessoas entram pensando se vai ficar, como é que vai ser, né? Então fica assim. Mas enfim, o demônio saiu e teve uma hora que o pastor, que o meu marido orou, eu orei, meu filho orou, só o pastor Marcelo que estava um pouco debilitado, mas ficou de lá intercedendo, a igreja toda intercedendo, missionária Daniela orou, missionária Flávia também estava lá, vaso de Deus tremendo, né? Todo mundo orou e o demônio ia embora. Aí eu fiquei olhando, aí teve uma hora que eu pensando, Senhor, tal, aí Deus me mostrou uma situação lá dentro da casa dele, dando legalidade, se ele ainda estava com demônio, né? E meu filho, fomos lá na casa, meu filho me puxou, ele na mesma ligação já estava lá, nós fomos até lá e oramos lá, falamos com ela, e ela veio, todo mundo veio, né? E oramos, e quando a família inteira veio, irmão, o demônio dele saiu. E ele fingiu que estava, mas quando o pastor Claudeni falou assim, você não respeita o nome de Jesus, não? E ele falou, não, você não vai sair em nome de Jesus, não? Não. Ali na hora eu ri, eu falei, não é demônio, é ele. Porque os demônios, de maneira nenhuma, irmão, nenhuma, eu tô acostumada com libertação, mano. Nenhum demônio fala que não respeita o nome de Jesus, o homem faz isso, mas demônio não faz não, né? E inclusive a missionária Daniele, que é ex-mãe de santo, seu Edson também era de terreiro, na hora eles também começaram a assinar e falar, eles vieram de lá, irmão, eles sabem. E o crente, o crente que está na casa de Deus não sabe que o nome do Senhor Jesus tem que ser respeitado. O demônio respeita o nome de Jesus, né? Mas os crentes estão brincando. E ali manifestou, e nesse processo lá dele fingindo ainda, ficou lá caído, porque, né, a pessoa tem que decidir se levantar, né? O demônio foi embora. Agora cabe a pessoa querer o que ela quer da vida. Quer se levantar ou quer continuar caído? E eu já gravei um vídeo falando sobre isso, né? Enquanto o meu filho estava entrando com a família, tinha uma menininha que Deus tinha falado, não deixa ela sair sem orar. Ela estava indo embora, então conforme eu fui andando para ela, ela desmaiou, eu andando, eles falando com ela, eu andando, ela desmaiou, né? Aí eu pedi o menino para me ajudar a levar para dentro, o menino me reconheceu, né? Que é o Cauã, ele era um dos filhos de Asaf, tá enorme, era uma criança, né? Pegou ela no colo, levou, lá eu orei, ela manifestou, caiu, repreendemos o demônio. A outra, antes dessa, tinha corrido no meio da rua. E nós, irmão, eu sei que eu já falei sobre isso, mas tem algo que eu quero falar sobre isso que eu não falei no outro vídeo, né? E as pessoas que vão estar vendo esse vídeo agora, não viram o outro, precisam entender isso aqui. A outra correu e Deus falou que o demônio não estava dentro dela, e eu falei para ela, olha, você tem um demônio falando no seu ouvido para você sair da igreja, né? Você volta se você quiser. Se você quer ver sua família liberta, você volta para dentro da igreja. E ela fazendo escândalo, tal, que não queria, metia a mão nela quando ele deu uma distração, deu uma orada rápida, conseguimos levar, o demônio não estava dentro, o demônio estava do lado de fora, falando no ouvido dela, e ela estava ouvindo a voz do diabo, né? Falando para ir embora, porque assim não seria liberta, né? Então veio a família, né?
Aí ainda teve um outro rapaz que veio de moto, gente, tudo uma família, né? Veio de moto, manifestou na porta, o Júnior, e eu meti uma mão, ele manifestou na porta, né? E quando é demônio, ele caiu no chão, e o meu filho, eu tirei a mão, porque basta um irmão para orar, não precisa de um monte de gente ficando em cima, não. Eu fiquei só intercedendo. Interceder é necessário que todos intercedam, toda igreja interceda, né? E eu tirei a mão, meu filho ficou orando. E o meu filho, sem colocar a mão nele, falou assim: levanta ele do chão agora. Aí o demônio todo torto, irmão. Tu vê pela maneira como levanta, né? Que é demônio puro, né? Que vem levantando pelos pés. Não levanta se apoiando com a mão, não. Tá entendendo? Meu filho falou: bota a mão dele para trás. Aí vem se levantando pelos pés. Isso é muito estranho, mano. Parece que a pessoa vai se quebrar com as mãos para trás sem encostar a mão no chão. Cara, tem que ir para casa de Deus, de verdade. Não estou falando de igrejas frias, não, porque em Apocalipse vem falando de 7 tipos de igreja. Procura uma igreja onde verdadeiramente o Senhor está se agradando. Não é a igreja perfeita, é a igreja que está se esforçando para agradar o Senhor, irmão. É para estar do lado de dentro, não é para o lado de fora, não. Esses que estão do lado de fora aí, irmão, misericórdia, muitos já se perderam. A maioria com essa história de não precisa ir para a igreja, estão aí bebendo, se prostituindo, caindo em fornicação, falando palavrão, perderam a autoridade de repreender Satanás, que essa história está fora da igreja, irmão. É dentro da igreja que o azeite desce. É dentro da igreja que o azeite desce para você repreender demônio. Primeiro na tua casa, primeiro na tua vida, para depois tem gente se preocupando com cadeira de ministério, que a família é toda destruída, irmão. Vi uma pastora aí perder uma filha há pouco, não é de hoje, é de anos. Entrei em briga com o capeta, cara a cara, capeta levantando retaliação contra a minha vida, Deus chorar, irmão, para entrar com salvação, para lutando contra o capeta, para Deus entrar com salvação na família dela. E a pastora, irmão, não tomou uma posição, tá aí andando de shortinho pela Vila Aliança. Agora há pouco a filha dela morreu, queria o quê? Tanta batalha espiritual, a pomba gira, irmão, espírito da morte, muita coisa. Os filhos nas drogas não tomam a posição, irmão. Para com essa história de ficar fora da igreja, hein? Para com essa história que Satanás não brinca de ser diabo, não. O diabo, ele não brinca de ser diabo. Enfim, levantou ele lá todo torto, bota a mão para trás e bota ele para dentro da igreja sem botar uma mão. O demônio foi, levantou, meu filho orou, repreendeu. Quando eu vim com a menina que estava desmaiada, né? Botei para dentro, quando eu vi que a menina estava desmaiada. Eu sei que, irmão, foi muito. Parece doideira. A rua encheu olhando. As pessoas que estavam manifestando do lado de fora. As pessoas chegavam, prestem atenção. Porque estamos falando de uma igreja perseguida. Não é uma igreja onde tudo é light, eu entro, canto meu louvorzinho, tiro uma palavrinha que eu achei bonitinha na Bíblia. Aí eu olhei essa palavra, achei tão bonitinha. Não orei e perguntei, Espírito Santo, qual é a palavra de hoje, né, para mim? Porque a Bíblia é dessa grossura, irmão. Qual é a palavra, Espírito Santo? Não, eu vou ler essa aqui, que essa aqui eu achei bonitinha, né, irmão? Essa palavra para vocês, né, no coração de vocês, né? E não foi Deus, é que eu achei bonitinha. Uma palavra bonitinha, uma palavra boa, é uma palavra que eu gosto, não é uma palavra que bate, é uma palavra que massageia meu ego, não é assim não, irmão. Estou falando de igreja perseguida. As pessoas estavam chegando na porta, estavam manifestando na porta antes de entrar, e o demônio não queria por nada que elas entrassem. Todas foi batalha para ficar do lado de dentro e serem libertas. Amém? Só que tinha um casalzinho, um presbítero e uma diaconisa, sentados na porta, irmão. Eu acordei hoje com essa palavra, porque o pastor falou, você viu eles? Eu falei, eu vou deixar de ir para a igreja, com medo de apanhar do homem. Fala, mas Jesus me disse que não é para eu temer aquele que pode matar a minha carne, mas eu temer aquele que pode matar a minha carne e lançar ela no inferno. Então eu vou para a igreja sim, se Jesus mandou ir, só se ele falar, não vai, aí eu não vou. Mas se ele falar, vai que eu te garanto, eu vou. É na obediência, irmão. E tinha um casal de um presbítero, isso é dentro da igreja. A verdadeira igreja de Satanás. Não é aquela que se declara satânica, não é aquela que se declara eu adoro a outros deuses,
não é aquela que se declara, eu não adoro a Deus, não. A verdadeira igreja, a verdadeira sinagoga de Satanás, ela está no meio da igreja, tá bom? De Deus. Ela anda. A palavra fala que Jesus ele ia andando, os fariseus e saduceus andando juntinho de Jesus para o matar. Mas Jesus só morreu na hora que Deus determinou. O homem não tem poder de matar um servo do Senhor se isso não vier da parte de Deus, se não for o dia e a hora para ele morrer. Então, quando não for o teu dia e a hora, podem armar cilada e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Jeremias 19. Amém? Então tinha um presbítero e uma diaconisa, chegaram na igreja, botaram a cadeira na porta. Igreja essa que diversa, inclusive eu fui uma das primeiras pessoas a entregar, que enquanto as pessoas estavam manifestando, os demônios estavam tudo na porta. Então nós temos o hábito de virar e ir para a porta e ficar repreendendo, né, os demônios da porta antes das pessoas saírem, repreendendo das casas, né? Porque se a pessoa não entrar com compromisso de libertação, irmão, eu quero esse Jesus, né? Então eles botaram ali a cadeirinha deles na porta, né? E ficaram ali. E ficaram literalmente assistindo o culto. Todo o tempo que esse povo manifestava, enquanto toda a igreja ficava com a mão, né? Intercedendo, né? Tinha os dispersos também. Eles ficavam lá na porta. Um presbítero, na minha época, um presbítero, irmão, é um pastor. Presbítero não é isso que eu tô vendo por aí, não. Presbítero é um pastor, né? Se o pastor não viesse, o presbítero automaticamente subia. Em muitas igrejas que são chamadas de pastor, é um presbítero, irmão. Não é pastor, não. Tem nada a ver com carteirinha, não. Tem a ver com determinação de estar à frente de uma obra dessa. De estar na frente de uma batalha dessa. De uma guerra dessa. Amém? E eles ficaram o tempo todo ali. Não levantaram a mão para interceder. Não oraram. Não se arriscaram a botar a mão. Porque tem isso. Se eu tô de brincadeira, meta a mão numa pessoa que tá com o demônio, rapaz, o demônio abre a boquinha dele ali, me envergonha na hora. O demônio abre a boca e fala, quem? Tu? É muito engraçado isso, irmão. Eu acho até legal isso, porque quem sabe a pessoa toma uma posição e vergonha na cara, né? Porque Deus está falando. A pessoa não tá ouvindo. Quem sabe o diabo falando, quem? Tu vai me expulsar? A palavra de Deus fala que 7 rapazes, filho de Seba, 7 rapazes, filho de Seba, não tô lembrando o nome do pai, mas foram 7 rapazes. Um rapaz manifestou, um rapaz estava com demônio. E esses 7 rapazes falaram, em nome de Jesus, a qual Paulo prega, eu vos desconjuro, ou seja, eu vos repreendo. Esse um rapaz que estava com demônio, esse demônio, não foi o rapaz, o demônio que estava no rapaz, deu uma surra nos 7, rasgaram as roupas deles, eles tiveram que sair correndo. Então com demônio não se brinca. Ou eu tenho Deus ou eu não tenho. Não dá para ter meio Deus, não dá para ser meio servo, não dá para ser crente frio, muito menos crente morno que Deus está a ponto de vomitar. E muito menos estar dentro da casa de Deus, sendo a sinagoga de Satanás. Daquele onde Jesus fala com a sua igreja, daqueles que se dizem judeus, mas não são. Ou seja, a pessoa bate no peito e fala, eu sou crente. E Jesus fala, não, não é. Já pensou? Eu sou crente. E Jesus, não, não é. Isso é forte, irmão. Jesus em Apocalipse está falando com a sua igreja. Está chamando ela para se arrepender dos seus pecados antes que ele venha. Antes que ele venha. E eles estavam ali assistindo o culto. Quando o culto acabou, chegou um outro pastor, né, que já foi amigo desse pastor, com a cabeça cheia de fofoca, cheia de contenda, né, cheio de mentira de Satanás. Satanás veio trabalhando com... Existe um demônio chamado divisão e contenda, é o nome dele. Ele entra na igreja, ele vem com muita fofoca. Por isso que se vê muita fofoca dentro da igreja. É demônio, irmão. É demônio. Crente fofoqueiro tá possuído por demônio. Vá por mim. Crente fofoqueiro que fica dentro da igreja fazendo fofoca é um demônio que está usando o caráter dele, né?
Como diz o pastor Cláudio Duarte, tem pessoas que quando tu vai repreender, que o demônio sai, o demônio fala, ai, tô tão aliviado de ter tirado essa pessoa de mim. Mas é por aí, tem pessoas que o caráter, irmão, pelo amor de Deus. Então você vê muita fofoca, aquela pessoa que está fazendo fofoca, ela está sendo usada por esse demônio chamado de divisão e contenda. É demônio antigo? É, irmão, o demônio não é de hoje não. Tem crente que não acredita em demônio, pelo amor de Deus. Houve uma batalha no céu, irmão. E Satanás e seus anjos foram expulsos. Eles estão aqui na terra, no meio de nós, trabalhando, principalmente perseguindo a igreja. E ele veio tal, aí ele veio, né? Aí, assim que ele chegou e falou, ele olhou para mim, olhou para o João, e falou, ah, que bom que vocês todos estão aqui, porque a palavra de Deus fala que tem que ter testemunha, e eu quero falar com você, pastor, né? Que tô sabendo umas coisas aí. Aí foi no carro fechar o carro, nisso eu virei, né? Depois de um culto desse, nós já íamos fechar as portas da igreja. Aí eu virei e falei assim, irmão, vamos ficar ligado que tá vindo retaliação. Todos que estavam ali estão acostumados a entrar, tá? Põe uma coisa na tua cabeça, se tu tem um chamado desse de libertação, você só vai descansar no céu, irmão. Vai ter dia de choro, vai ter dia de calúnia, vai ter dia de perseguição, vai ter. Porque não é qualquer um que aguenta estar na frente do ministério de libertação, não. Tem crente frouxo, irmão. Tem crente que fica guardando a bagagem enquanto os outros vão para a guerra. Porque a palavra fala que quando Davi saiu com seu exército, teve uma galerinha que não quis ir, não. E Davi falou, deixa eles aí guardando as bagagens, e foi. Só que quando voltaram com os despojos, né, com tudo que tinham pego, que quando havia essa guerra pegavam, né, as coisas por missão de Deus, Deus mandava pegar tudo e trazer para eles, né, ouro, prata, né, tudo que tivesse, que eles quisessem, podiam trazer, né. Teve vezes que Deus falou não pega, então não devia pegar, mas das vezes que Deus falava pega, pegar. Quando vieram com isso, uns não queriam dar para o povo da bagagem, mas Deus falou assim, através de Davi, dá. Porque não tem nada a ver. Se Deus sabe que o crente não tem estrutura para isso, Deus não vai dar mais do que ele pode suportar. Para estar na frente do ministério de libertação é porque Deus sabe quem pode e quem não pode. Quem aguenta, Deus só dá no nosso limite, irmão. Porque Deus não quer perder ninguém. Então, aquele que não aguenta, que Deus sabe que vai se desviar, ele não deve vir se meter aonde não foi chamado, irmão. Porque vem e se mete, quero fazer parte da mesa de libertação. Às vezes já chega querendo empurrar a cadeira da irmã que está na frente para sentar no lugar dela e não tem estrutura para isso. Pelo amor de Deus, fica onde Deus te colocou. Aí eu falei, vamos ficar ligado que vai vir retaliação, todos. E já, quando o pastor voltou, eu falei, pastor, então vamos começar essa conversa com uma oração. Aí meu esposo, acho que meu esposo que orou, acho que foi o pastor João que orou, e ele orou e tal. Aí sentamos. Aí o pastor começou a falar, né? Com o olho cheio d'água, porque eram amigos, né? Com a cabeça cheia de calúnia, né? Uma amizade que não é de hoje, que a gente fala, olha, todo mundo que chegava perto deles entregava a mesma coisa. Às vezes a gente escuta, mas não vigia, né? Muita inveja na amizade de vocês. Muita inveja. Pastores, Deus mostra muita inveja. Muita inveja. Ou seja, tem gente maquinando para separar vocês. Até de gays foram chamados. Botaram um pastor, botou no Facebook, irmão. A verdadeira igreja de Satanás está dentro, não está fora. Mas Deus, quando ele vem em Apocalipse, ele vem falando com o pastor da igreja, o pastor fala com a sua igreja. Então não saia de onde Deus mandou você ficar, não. Ore mais, jejue mais para Deus te dar discernimento dentro da casa do Senhor. Porque Deus está chamando vocês como guerreiro. É tempo de fazer o ID, Jesus está voltando. Não fomos chamados para ficar assistindo televisão, não. Não fomos chamados para viver uma vida light, não. Fomos chamados para fazer a obra do Senhor, e é uma obra espinhosa. Jesus morreu na cruz para salvar a humanidade, irmão. Os verdadeiros cristãos, eles são perseguidos. O verdadeiro cristão, o que luta, bate de frente com o diabo, ele é perseguido, irmão.
Não é de qualquer jeito assim não que as coisas vão acontecer não. E aí, nesse processo aí e tal, ele falando, o outro falou, aí eu virei pro outro e falei, você tá errado, pede perdão. Aí entrei, né, com um espírito de pacificação. Quando eles estavam se acalmando, o presbítero que estava sentado na porta pulou no meio da igreja e falou, foi eu. E olha que eu ia perguntar, mas eu falei, não vou perguntar não para não piorar, que eu ia falar, pastor, quem falou essas coisas pro senhor? Né? Essa fofocarada toda resumindo. Quem falou essas coisas pro senhor? Mas eu pensei, não vou perguntar não para não piorar as coisas. Mas aí esse presbítero que estava sentado na porta pulou no meio da igreja e virou pro outro. Foi eu que falei, porque o senhor disse, porque o senhor falou, porque o senhor isso, né? E ele falando para que os dois viessem a brigar. Olha que demônio. Verdadeiramente é um de frente nessa sinagoga de Satanás. E eu não ia falar isso, irmão, só sem querer, mas eu olhei e falei assim, cala-te. Não é você que estava falando mal de um outro homem de Deus lá na outra igreja, ou seja, um presbítero e uma diaconisa que estão andando pelas igrejas difamando homens e mulheres de Deus. E quando eu falei isso, a diaconisa pulou no meio da igreja, irmão, e começou a falar mal do outro. Não, porque que eu falei do outro, falando, sabe, mal, muita fofoca de um outro homem de Deus, né? Veja, eram duas pessoas que estavam na porta da igreja assistindo o culto e em momento nenhum botaram a mão para repreender demônio, em momento nenhum levantaram as mãos para interceder, em momento nenhum entraram dentro da igreja, né? Ele entrou, começou a gritar, a falar mal do outro pastor na outra igreja, né? Que eu falei, cala-te, não é você que estava falando mal, fazendo fofoca de um outro homem de Deus lá na outra igreja, né? Que chegou ao meu conhecimento, tá entendendo? Aí ela gritou, porque ele é mesmo, a gente está falando a verdade. Irmão, ela usou palavra torpes, que eu não vou repetir para você. No meio da casa do Senhor, onde a glória do Senhor estava, onde Deus ainda não tinha saído, porque ele não sai, irmão, a gente vai e ele fica. Ele vai conosco e fica. Não sei como ele consegue isso, é por isso que ele é Deus. Ele fica e ele vai. Ele não se move, tá entendendo? Ele não, ou melhor, ele não fica parado. Como é que a pessoa fica e vai e não fica parado? Isso é coisa de Deus, só Deus pode fazer isso. Só existe um, ele é único. Tem gente adorando imagem, tem gente adorando outros deuses. Ele é único. No meio da igreja, irmão, ela gritou isso falando mal do outro. Daqui a pouco o marido dela veio, ele em pé, ele veio, isso ela gritando comigo, né? Falando, ele é mesmo, ele é isso, ele é quê? Sujando. Aí eu calada, irmão. Teve uma irmã que falou assim, pastora, se ela botasse um dedo na senhora ia dar ruim aqui. Eu falei, não ia dar não, irmão, o máximo que vocês podiam fazer é separar, porque é o tamanho da negona, ia acabar comigo. Mas eu não ia encostar um dedo, porque se eu encosto um dedo, irmão, o meu Deus não vai lutar minhas causas. Eu tenho que tirar o meu braço para que Deus coloque o braço de Deus. Da mão do homem, Deus me tira. Mas da mão de Deus, quem tirará? Né? Ninguém ia encostar um dedo não, irmão. Ia o máximo separar, mas encostar dedo não. Mas Deus estava na casa, irmão. Porque a negona ficou assim, ó, abafando em cima de mim, falando mal do outro. Eu lá olhando para a cara dela calada, né? Por dentro igual panela de pressão. E ela saiu, sem encostar um dedo em mim. Daqui a pouco o marido dela veio voando para cima do outro pastor, que um veio conversar, com a cabeça cheia de fofoca, e a ideia é que os dois brigassem. Espírito é um demônio de divisão para dividir e contenda. A ideia é que os dois brigassem. E nesse episódio dos dois brigar, quando viu que os dois não iam brigar, ele pulou e peitou o outro. Quando ele peitou, o outro pastor chegou até a inflar, né? Porque, pô, somos humanos, irmão. Somos pastores, mas se você cortar vai sair sangue. Igualzinho qualquer um, irmão. Nós somos de carne, igualzinho, temos sentimento. Jesus tinha sentimento, nós temos sentimentos. Nós somos feridos todo dia, nós choramos, nós nos entristecemos, nós ficamos magoados, né? Cai em gratidão, então, meu Deus, se acostumar com isso, acho que não quero não, mas Deus todo dia limpando os nossos corações das ingratidões, porque devemos a Ele,
temos que ser grato a ele. Se alguém vai nos dar alguma coisa, será ele, né? Então, ele fez isso, mas ele não encostou um dedo, eu sei. Porque eu coloquei minha mão no meio, entre os dois. Irmão, é muito espiritual isso. 2 homens enormes. Eu baixinho, 1,49 m. Eu coloquei minha mão no meio e puxei um pastor. E o meu esposo, e o Sandro também, que estava lá, empurrou. Não foi nem empurrou, né? Puxou. Porque empurrar é você jogar a pessoa longe. Só quando aparta uma briga, né? Eu tô tentando achar a palavra certa. A ideia era afastar para os dois não brigar. Botou, ou seja, trouxe esse cara aqui para vocês brigarem. Já que vocês não vão brigar, eu vou brigar. Olha que demônio é esse. Pulou em cima do outro pastor, né? E eu com a minha mão, irmão, é muito espiritual. Só botei o braço e puxei aquele homão para trás. E o Sandro, meu esposo, o pastor Claudemir, né? Eu só lembro de 2 homens enormes. Enorme, Sandro e meu marido. E porque eu gosto de coisas grandes. Eu sou pequenininha, meu marido é grande. E puxaram ele para trás só para apartar, irmão. Ninguém encostou o dedo em ninguém. Daqui a pouco a diaconisa pulou dentro da igreja e falou: pastor, esses 2 tapões que o senhor deu no meu marido vai ficar assim, não, eu vou na boca. A boca é boca de fumo, tá, irmão? O pastor que é pastor, homem de Deus que é homem de Deus, não resolve nada na boca de fumo, irmão. Põe isso na tua cabeça de uma vez por todas. Porque tem muito crente indo resolver seus problemas no meio do tráfico. Ah, vizinho, fulano, cicrano, irmão, é no joelho. Não vai não, porque se for, já perdeu a direção de Deus, ó, tá sem a presença de Deus faz tempo. E nisso que ela falou isso, eu falei assim, meu Deus, que demônio é esse? Que mentira é essa? Quando eu vi, eu falei, irmão, vamos orar. Aí eu falei, quem vai orar sou eu, né? E eu comecei a orar altão, irmão, e comecei a repreender todo o demônio. Só que eu fiz uma oração, porque eu também sou de carne. Eu falei, Senhor, todos esses demônios que estavam aqui, que eles vá, que eles saiam dessa igreja e eles voltem de onde eles foram enviados, eles voltem para onde eles foram, quem enviou para cá, esses demônios aqui, que eles voltem para onde foram enviados. Porque, na verdade, irmão, apesar de parecer uma oração, fala, que isso, pastor? Que isso não, irmão, que isso não. A palavra de Deus fala, ai de que mexer no ungido do Senhor. Nós sofremos retaliações para salvar famílias. E ai de quem? Eu só mandei eles voltarem de quem enviou. Porque isso é muito sério, irmão. Nosso nome é caluniado, difamado todos os dias. Tá pensando? Quando eu acabei de orar, o pastor que veio magoado, ele entrou, conversou mais um pouco, né? Aí eu falei, pede perdão, depois da oração, hein? Pede perdão, só que eles lá fora, com o pastor Carlos, estava cheio de pastor, irmão. Com o pastor Carlos, o pastor Claudemir, tentando acalmar eles lá fora. Esse pastor que veio só para conversar, saber o que era verdade, o que era mentira. Afinal, eles são muito amigos, porque eu creio que em nome de Jesus toda essa fofoca, toda essa confusão tá caindo por terra. Ontem, né? E eu falei, pô, pede perdão. Não, já pediu, se abraça. Eles se abraçaram, apertaram as mãos, né? E eu creio que agora Deus está limpando os corações, porque às vezes pede perdão na hora, mas ainda Deus precisa dar uma passada, né? Com seu sangue, dar uma limpada, e tá caindo por terra. Aí, esse pastor falou que ia dar carona para eles e pegou também para a missionária Daniele. E ela, antes de sair, ela gritou da porta, pastora do inferno, vou te dar uma surra em você e na outra pastora lá. Aí já é outra pastora que vai dar surra. Irmão, a palavra do dia que Deus me deu hoje, acordei de manhã. A verdadeira igreja de Satanás não é a que se diz, eu sou de Satanás, eu adoro outros deuses, ou eu não adoro Deus nenhum. A verdadeira igreja de Satanás, a verdadeira sinagoga de Satanás, ela está no meio da igreja de Deus. Deus enviará anjos para separar o joio do trigo. Mas a palavra que Deus te dá hoje é que Deus fala, Ciro, tu é o Ciro do Senhor. Tu é o Ciro. Ciro, eu te chamei. Antes que te formasse no ventre, eu te chamei, Ciro, para abrir portas. E as portas que você abrir, elas não se fecharão, porque eu sou contigo. E eu irei adiante de ti e despedaçarei
despedaçarei ferrolhos, corrente, grilhão, tudo aquilo que te impede de passar. Eu vou endireitar os caminhos tortos para você passar. E pelejarão, escute bem o que Deus está falando, vão se levantar contra ti, mas não prevalecerão. Essa é a promessa para a verdadeira igreja do Senhor. Amém?